O Cidade Viva está no ar, te levando para conhecer melhor São Paulo, sempre mostrando belos lugares e contando histórias. Desta vez, nós vamos explorar o interior do Palácio da Justiça, um prédio projetado pelo famoso e prestigiado arquiteto Ramos de Azevedo, também responsável por obras como o Teatro Municipal e o Mercadão de São Paulo. O Salão dos Passos Perdidos é o primeiro local que a gente se depara ao entrar no prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu estou ao lado do Nelson Rodrigues, que é Relações Públicas aqui do Palácio da Justiça e vai contar pra gente um pouco da história, porque ele também pertence à equipe de visitas monitoradas. Nelson, qual a história relacionada à construção desse prédio? O prédio foi inaugurado em 1942, mas oficialmente o funcionamento do tribunal era em outras unidades aqui do centro, na Rua Boa Vista, número 20. Pela sua disposição de diversos imóveis, não era muito funcional. Então foi solicitado ao grande arquiteto Ramos de Azevedo a criação deste palácio. As obras iniciaram-se em 1920, demorou aí 22 anos para a sua inauguração oficial. Ao longo desses 22 anos, da fase inicial, do lançamento da pedra fundamental até 42, as unidades administrativas, a parte civil, criminal, tudo isso veio trabalhando junto com a parte da inauguração. E que estilos inspiraram Ramos de Azevedo no desenho desse prédio? Ramos tem um estilo bastante eclético, ele mistura o barroco com o neoclássico. Aqui no salão nós temos algumas referências do neoclássico, essas colunas que vieram da cidade de Itu, nos poucos materiais nacionais do nosso palácio, a parte de bronze nos capitéis das colunas, as pinturas nas paredes, das salas de julgamento, tudo isso é o resgate do neoclássico. O barroco, nós temos no Salão do Júri, principalmente, a parte da madeira de lei, que é uma referência barroca brasileira, e outras simbologias, uso das flores do café, tipologias angelicais, tudo isso remete a esse estilo eclético de Ramos. Agora, Nelson, uma coisa curiosa é o nome desse local, Salão dos Passos Perdidos. Qual o sentido disso? Quando nós tínhamos em funcionamento aqui o Tribunal do Júri, as pessoas ficavam aguardando aqui, de um lado para o outro, o julgamento que acontecia nessas salas. Então, os passos ficavam perdidos nesse salão. E também é muito comum esse nome nos tribunais de justiça pelo mundo. Então, nós temos em Buenos Aires, Antuérpia, o próprio Tribunal de Justiça de Roma também tem. Então, estão essas particularidades do nome ligadas à justiça. Tá, e o pessoal fica aguardando o julgamento, bastante nervoso aqui no Salão dos Passos Perdidos. Que tipo de casos vem parar aqui? Hoje, a corte é somente instância de segundo grau, ou seja, há uma sentença de primeiro grau pelo juiz de direito, as partes eventualmente recorrem dessa sentença e aí sim a competência é do Tribunal de Justiça. Então pode ser apelação, eventualmente um habeas corpus, mandado de segurança, agravo em execução, aí depende da matéria específica. E vem casos de São Paulo inteiro, do interior? Sim, do estado inteiro. Agora, Nelson, qual é o seu destaque para essa sala? O que você acha mais interessante desse salão? Principalmente as colunas, como eu mencionei, as cadeiras das princesas aqui ao fundo, mármore de Carrara no chão, mármore português na parte do corrimão. Então, tudo isso é um resgate dos materiais nobres que Ramos trouxe para cá. E a mão de obra que construiu esse prédio? Ramos ele foi diretor do Liceu de Artes e Ofício, uma escola bastante conceituada aqui em São Paulo. Então ele trazia esses alunos para cá e os próprios artesãos italianos para fazer toda a parte de pintura das paredes. Então é um prédio que tem uma riqueza artística imensa. Vamos conhecer toda essa riqueza, então. Nós também vamos ter a companhia do Paulo Capovilla, que é da equipe de visitas monitoradas e relações públicas. Nós viemos à sala do Tribunal do Júri, que já não funciona mais, apenas para exposição. Paulo, por quê? O Tribunal do Júri funcionou de 1927 até 1988 e após a sua desativação, hoje nós recebemos eventos culturais, posse de desembargadores é realizada nessa sala também e algumas outras homenagens. O Tribunal do Júri passou a funcionar no Complexo Judiciário lá da Barra Funda, onde nós possuímos 4 tribunais do júri e existe um outro Tribunal do Júri também que funciona no Fórum de Santana, que é o 2º Tribunal do Júri. Mas não ficou mais prático? Aqui não tem muitos equipamentos. Por que ele foi desativado?
Pelo próprio crescimento populacional da cidade de São Paulo, não comportou mais um único salão do júri para tantos casos. Na verdade, aqui funcionaram 2. Depois nós podemos mostrar o segundo, que foi o segundo Tribunal do Júri, onde é a nossa biblioteca atualmente. Mas devido a essa grande demanda, então, o Complexo Judiciário da Barra Funda, a partir do momento que ele começou as suas atividades, então as atividades do Tribunal do Júri foram transferidas para lá. Quais são as características decorativas dessa sala? Bom, aqui nós temos essa presença do estilo eclético de Ramos de Azevedo, tanto barroco quanto neoclássico. O neoclássico nós podemos ver nas colunas, por exemplo, que ladeiam todo esse salão do júri. Também o estilo barroco nós podemos ver, por exemplo, na claraboia, aqui bem ao centro do nosso salão do júri, que possui os ramos e as folhas do café, que foi a grande riqueza do estado de São Paulo na época da construção desse palácio. E a gente tem vitrais também que remetem à justiça. Sim, sim. O que vale a pena destacar, um dos vitrais é o vitral da deusa grega da justiça, Têmis, que possui 3 simbologias extremamente associadas à questão da justiça, que é a venda nos olhos, simbolizando a imparcialidade, também a balança, simbolizando a equidade, e a espada em posição de descanso, simbolizando o poder da justiça. Aqui tem bastante madeira de lei, que também tem nos escritórios dos advogados. Sim, a madeira de lei foi um dos materiais nobres utilizados nessa construção, assim como o bronze, o ouro, o mármore de Carrara, o mármore português, que são materiais nobres utilizados aqui na construção do Palácio da Justiça. Existiram vários casos importantes, relevantes para o Estado aqui? Ah, sim. Foram muitos casos julgados aqui no Salão do Júri. O que vale destacar o caso do Chico Picadinho, o caso do crime da mala também, e por último, talvez um dos mais famosos, foi o caso do cantor Lindomar Castilho, que matou a sua mulher por ciúmes, Ele atirou na mulher em defesa da honra. É um crime bastante recorrente, infelizmente até hoje acontece bastante. Esta é a sala desembargador Emeric Levay, que o Nelson nos trouxe porque tem muitas peças relevantes para a história da Justiça de São Paulo. Vamos começar aqui então, Nelson, o que você tem de destaque? Essa sala ela funcionou basicamente como dormitório dos jurados. Então os jurados vinham para cá naqueles julgamentos mais longos, dormiam aqui. Ficava um oficial de justiça de olho, Eles não podiam conversar sobre o processo. E no dia seguinte, retornavam lá ao salão do júri para dar continuidade ao julgamento. E aqui depois virou uma sala do nosso museu. Nosso museu começou nesta sala. Desembargador Emeric Levay é o nome da sala, como você mencionou. E aqui tem um pouquinho da nossa história, o comecinho da nossa história em 1874. Alguns documentos importantes nessa sala. Então aqui nós temos a carta de alforria, escritura de escravos. Então essa sala é repleta de simbologias dessa primeira fase inicial do tribunal, regimento interno do Tribunal da Relação São Paulo-Paraná. Outro ponto de destaque, inventário de Alberto Santos Dumont. Na outra ponta nós temos o testamento da Marquesa de Santos, uma figura que doou vários objetos para o tribunal, bancos, espelhos. Então nós temos um grande resgate da história do nosso país aqui também. São vários documentos do Tribunal da Relação São Paulo e Paraná, que veio antes do Tribunal de Justiça. O que era esse tribunal? Então, o Tribunal da Relação era um tribunal de recurso. Já tinha na Bahia e Rio de Janeiro. Em 1891, houve realmente essa transição para São Paulo, ou seja, São Paulo ganhou o seu Tribunal da Relação São Paulo e Paraná, graças ao Duarte de Azevedo. Ele é o nosso patrono aqui do tribunal, que deu a chancela, imperador, por favor, São Paulo precisa de um Tribunal da Relação. Então aqui começa a nossa história. A nossa bandeira do tribunal tem essa data, lá, 3 de fevereiro de 1874, que é a data do nosso Tribunal da Relação. E só em 91 é que há a alteração para Tribunal de Justiça. Outro destaque aqui na nossa sala, nós temos Xavier de Toledo, foi presidente desta corte por vários biênios. Na Faculdade do Lago São Francisco, aqui em São Paulo, nós temos um quadro muito parecido com esse. Outros detalhes aqui, algumas lembranças das delegações que passam aqui pelo Palácio.
Nós recebemos muitos juízes chineses, aqui para entender um pouquinho a nossa estrutura judicial, como é que funciona o ingresso na carreira, as questões do meio ambiente, tráfico, né? O trânsito de uma forma bastante mais... diferente da deles, exatamente, né? Então tem muito interesse assim de estrangeiros também na nossa justiça. A nossa visita monitorada, ela é feita em português, inglês, francês e espanhol, para atender justamente diversos públicos. E aqui a gente traz esse resgate histórico. Aqui nós temos uma urna utilizada na época no Tribunal do Júri. Então, o juiz de direito colocava todos os jurados, os pretensos jurados, a participarem do julgamento, e aos poucos ele ia sorteando a formação do conselho de sentença, que são 7 jurados. Temos olha o martelo ali. Um malhete da Suprema Corte Americana. Ah, é malhete, gente, malhete. Não é martelo, não. Que na legislação americana é muito mais usado, nos filmes, né? Isso. Silêncio neste tribunal. Aqui nós temos as sinetas, sim, muito usada pelos desembargadores. Mas isso ainda é utilizado, né? O malhete na Suprema Corte, sim. Aqui não, aqui entendi. não. Aqui ainda, há um tempo atrás, usava-se a sineta para chamar a atenção de algum funcionário. E quando o pessoal faz bagunça? Aí o pessoal faz bagunça. Sim, aí a própria autoridade do juiz já... Ele já pede silêncio e... Exatamente. Ótimo. Vamos respeitar a autoridade judicial. Aqui também há outros elementos vinculados ao Tribunal do Júri, a parte de cálice de votos. Então, o oficial de justiça passava na época com esses cálices para pegar o resultado de cada jurado. Ou sim, ou não. Hoje é feito num saquinho bem simples. Então, perdeu um pouco o glamour. Era bem mais bonito. Então, essa sala realmente tem esse resgate histórico. Hoje, o nosso museu fica num outro prédio, aqui perto, na Conde de Sarzedas. E aí, sim, lá tem um grande material histórico do início do nosso tribunal, máquinas de escrever antigas, que é um pouco da nossa história. No próximo bloco, você vai conhecer outros belos espaços, como a Sala Ministro Manuel da Costa Manso, onde o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se reúne. Fica aí que a gente volta em instantes. De volta com Cidade Viva no Palácio da Justiça, um prédio no estilo eclético, repleto de simbologias do direito e da magistratura. Esta sala é o Espaço Cultural Paulo Bonfim, em homenagem a este poeta, e também traz uma exposição sobre a Revolução Constitucionalista. Paulo, o que funcionava aqui nessa sala antes? Essa sala, antes de abrigar o espaço cultural dedicado ao poeta Paulo Bonfim, ela servia como uma sala secreta do Tribunal do Júri. Para cá, então, se dirigiam os jurados, juntamente com o juiz, o promotor e o advogado, para que fossem votados os quesitos relativos àquele processo e chegar a uma conclusão se o réu seria condenado ou absolvido. E o Paulo Bonfim, queria que você me falasse um pouco mais sobre esse poeta que essa sala dedica o nome a ele. Sim, Paulo Bonfim, ele é assessor de gabinete da presidência há mais de 50 anos, aqui no Palácio da Justiça. Hoje ele está com 90 anos de idade, continua despachando diariamente aqui conosco. Além de ser a memória viva desses últimos 50 anos da história do Tribunal de Justiça, ele também tem grande importância no meio da poesia, no meio das letras, como decano da Academia Paulista de Letras. Ele também é membro da Academia Paulista de História. Foi ele o responsável, o criador do hino do Tribunal de Justiça e também do hino da Universidade de São Paulo. Teve grande contato com poetas e também dos artistas da Semana de Arte Moderna de 22, inclusive nós temos um quadro aqui onde ele foi retratado pela grande pintora Tarsila do Amaral, e também possuímos grande acervo de condecorações e diversas homenagens recebidas por esse grande poeta.
Então vamos ver o que a gente tem de peças aqui. Eu vejo bastante medalhas. Sim, dentre elas vale destacar o colar do mérito judiciário, que é a maior condecoração que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo oferece a uma personalidade que contribui para o seu desenvolvimento, para a sua história, assim como aos desembargadores que aqui tomam posse. E também tem diversos diplomas e também outras condecorações oferecidas por diversas entidades e personalidades a esse grande poeta. E por que do interesse da história da Revolução Constitucionalista de 32 aqui? Sim, nós temos um acervo relativo à Revolução Constitucionalista de 1932, em virtude de, na época da Revolução, o nosso presidente desembargador Manuel da Costa Manso, ele tomou partido da Revolução. Ele foi à rádio defender o movimento e também existe discurso, nós temos registro aqui de um discurso dele defendendo aquela campanha Ouro para o Bem de São Paulo, que estimulava as famílias paulistas a doarem suas joias e outros bens para que a Revolução tivesse fundos, não é? E em virtude dessa postura do nosso desembargador à época, então as histórias do Tribunal de Justiça e da Revolução de 32 acabaram se fundindo. E hoje o nosso Salão Nobre, que é a sala mais importante deste palácio, recebe o nome em homenagem ao desembargador Manuel da Costa Manso, que após deixar a presidência do Tribunal de Justiça se torna então ministro do STF. A Revolução Constitucionalista foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo entre julho e outubro de 1932, com o objetivo de derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Esta é a sala Ministro Manuel da Costa Manso, que até agora é a sala mais bela de longe que nós já estivemos aqui no Tribunal de Justiça. São muitos detalhes em ouro, vitrais. O que você destaca da beleza dessa sala? Nós temos principalmente as pinturas nas paredes, né, tudo feito em pó de ouro. Temos a figura do leão, da águia, do feixe de varas, né? Lembrando que o feixe de varas traz a ideia de colegiado, né? Justamente o que o tribunal é, um colegiado de magistrados. A águia representa essa pessoa perspicaz, visão superior, como deve ser a postura de um magistrado, enxergar as provas de uma forma bastante ampla. O leão tem esse resgate da proteção, da busca pelo bem. O mobiliário é belíssimo, né? Também confeccionado pelo Liceu de Artes e Ofício. A claraboia dispensa apresentações, é uma obra de arte, né? Com toda essa beleza das folhagens de café, do feixe de varas, da balança. Realmente é uma sala que merece, né? Todo cidadão deveria conhecer esta sala pela riqueza de detalhes e pelo que acontece também aqui. Nós temos a Galeria dos Vitrais no 6º andar, que é as virtudes da justiça. São 7 virtudes da justiça. E quais são as virtudes da justiça que estão retratadas nos vitrais? Nós temos a paz, o pensamento, o passado, a verdade, a inocência, a temperança e a esperança, que é a âncora da alma. O que acontece nessa sala hoje em dia, hein, Nelson? Aqui reúne-se às quartas-feiras, sempre às 13h30, o órgão especial, que é composto de 25 membros, 12 desembargadores mais antigos, 12 desembargadores eleitos para o órgão e o presidente que tem a cadeira cativa no órgão especial. Então, aqui, competência específica desta corte, questões que envolvem, eventualmente, o governador, questões administrativas, improbidade administrativa, punição eventual de um magistrado, mandado de segurança, ações de inconstitucionalidade, eventualmente algum conflito de lei federal, lei estadual. Esta sala se chama José Adriano Marrei Júnior, em homenagem a um advogado criminalista. Atualmente funciona a biblioteca do Tribunal de Justiça aqui, mas nem sempre foi a biblioteca. Isso. Essa sala ela foi aberta em 1934 para abrigar as varas comerciais.
Até 1964, então, funcionaram as varas comerciais. A partir de então, em função do crescimento populacional da cidade de São Paulo, houve a necessidade da instalação de um segundo tribunal do júri, que passou a funcionar aqui de 65 até 1982, quando foi transferido lá para o Fórum Regional de Santana, onde funciona até hoje. De 82 até hoje, então, funciona a biblioteca aqui nesta sala do Palácio da Justiça. Quantas obras vocês têm aqui e que tipo? O acervo da nossa biblioteca, ele conta atualmente com mais de 150 mil exemplares, vale entre leis, regulamentos, normas, portarias, enfim. E entre elas vale a pena destacar o Código Justiniano, é um código do século XVI, que talvez seja uma das obras mais raras que nós possuímos no acervo. Vocês também têm uma exposição, né? Essa exposição é temporária? A exposição ela é temporária, é do papel à era digital, ela possui um acervo de vários processos importantes que foram julgados aqui no Tribunal de Justiça, entre eles o próprio cantor Lindomar Castilho, como eu já havia citado, também o incêndio do edifício Andraus, também a própria Revolução Constitucionalista de 32 possui um processo aqui também. O doutor Silvio Ribeiro de Souza Neto é juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e vai falar um pouco para a gente sobre o aspecto jurídico do Palácio da Justiça e também do tribunal. Doutor, queria que você explicasse para a gente que tipo de casos vem parar aqui e qual a importância desse prédio para São Paulo. Inicialmente, um prazer falar com a TV Câmara. Os casos que o Tribunal de Justiça costuma apreciar são aqueles mais variados e diretamente relacionados à população em geral. São as causas de família, de violência doméstica, do direito à saúde, da batida de trânsito, do direito criminal, as questões criminais. Então, tudo aquilo que não está afeto à Justiça Federal e à Justiça Trabalhista é de competência do Tribunal de Justiça. E nesse prédio especificamente, que já tem quase um século de existência, aqui são resolvidas as questões em grau de recurso, na imensa maioria das vezes. São 3 desembargadores que reapreciam aquela decisão que foi proferida pelo juiz de primeiro grau. Então, as decisões são feitas em colegiado? Nesse prédio aqui, as decisões são feitas em colegiado. Agora, e essa judicialização grande aqui no Brasil, fica difícil, assim, dar conta de tanta coisa? Olha, a Constituição de 88 alargou bastante o direito da cidadania e, felizmente, isso veio ao encontro daquilo que a população ansiava. E aí, então, o Tribunal de Justiça tem que se adaptar para dar conta dessa demanda toda que surge. Na verdade, nós temos que brindar que o cidadão vem procurar a justiça, mas evidentemente existem outros métodos para a solução que também devem ser incentivados, como a conciliação e a mediação, que os CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania, estão instalados ao longo do estado, vários aqui na capital, com vistas também a fazer com que as partes dialoguem mais, conversem e se ajustem antes de precisar da intervenção estatal por intermédio do judiciário. Porque às vezes são casos que podem ser resolvidos de forma mais célere, não precisa demorar tanto tempo. Questões de direito de vizinhança, questões de uma batida de trânsito, questões bancárias. E assim, nessas causas em que o diálogo é possível, deve ser estimulado para que haja solução. Além desse trabalho, que tipo de eventos vocês promovem aqui? Tem cursos, tem algum evento cultural? Por vezes aqui existem eventos culturais no âmbito de música, alguma apresentação. Evidentemente esse não é o foco principal, mas por vezes isso também acaba sendo um dos eventos que acontecem aqui nesse prédio para estimular a cultura, mas também as palestras, integrações com outras instituições do meio do direito também, além de visitas monitoradas que a população também pode se organizar para conhecer a riqueza cultural arquitetônica desse prédio. Nelson, como o pessoal pode fazer para vir conhecer? Bom, o agendamento aqui no Palácio da Justiça, ele é feito por e-mail, né? Visita @tjsp.jus.br para grupos de no mínimo 20 pessoas. Infelizmente, nossa agenda para 2017 está esgotada,
mas em breve abriremos inscrições aí para 2018. Eventualmente, eu não tenho um grupo de 20 pessoas, quero trazer a minha namorada, a minha mãe, pode vir visitar livremente a partir das 12h30 e o tribunal fecha às 19 horas. A gente sempre aconselha não entrar de bermuda, camiseta e boné, mas a visitação se torna bastante agradável, né? Por esses espaços que vocês puderam compartilhar nas imagens. Então eu faço um convite, venham conhecer o Palácio da Justiça, conhecer um pouco da história da nossa cidade e a história da nossa justiça. Espero que você tenha gostado de conhecer o prédio do TJSP. O próximo passeio do Cidade Viva pode ser sugerido por você. Envie um e-mail para a gente em tv@câmara.sp.gov.br. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.